Salve Manaus, salve Amazonas, salve o Brasil. Obrigado pela sua presença, obrigado pela sua audiência. Meio Amazonas conversa com você um assunto que é história desde quando a humanidade existe. Mas que, entretanto, os novos caminhos estão fazendo parecer que está em extinção. Triel, me diz uma coisa. Os selos vão permanecer para o resto da vida? Qual o destino dos selos? Os selos vão Antes de mais nada, Opa! presidente da Federação de Filatelia. Clube Filatélico do Amazonas, né? Os selos sim vão permanecer para a história, vão permanecer para a vida, até porque papel é difícil de sumir. Se não fosse por isso, não existia tantos arquivos por aí, né? E eu creio sim que o destino da filatelia é feliz e tem pessoas como eu e tantas outras por aí pelo Brasil para batalhar por ela. Ok, mas isso significa que os Correios do mundo inteiro continuam usando selo? Os Correios do mundo inteiro continuam usando o selo sim. Claro que tem agora suas novas regras, né, mudanças, o tal do QR Code, mas também já entrando por viés filatélico, né? O mundo sim se adaptou à filatelia, não esqueceu. O que representa um selo? O selo, ele é? O selo representa a história do país, né? Uma peça importante, né, que conta a história, a cultura de um povo, né? Ela passa para as outras nações o que aquele país representa, o que aquela nação representa para uma outra comunidade, para uma outra cultura, né? O samba, o futebol nosso, as nossas florestas, enfim, nossa riqueza histórica para os outros países também é importante, assim como a deles também para nós. O selo é cultura. O selo surgiu quando os Correios surgiram, Correios mundiais, não estou falando só do Brasil. Ou foi uma coisa que foi adequada depois? Adequada depois, né? O primeiro selo do mundo surge em 1840, que é o Penny Black, né? Na Inglaterra, no Reino Unido, né? E 3 anos depois surge o Olho de Boi, né? Que é o primeiro selo brasileiro, né? O Master da Filatelia Brasileira, é o primeiro selo das Américas, né? E foi baseado nesse modelo inglês, né? Uma forma de taxar as encomendas, vou dizer assim, as tarifas postais, que foi até uma reforma depois mundial, o surgimento de outras entidades. Você tem uma história você pode contar a história do mundo pelos selos. Conta, pode sim. Tanto a história do mundo vou dizer assim, recente, história moderna, quanto a história antiga também, com as cartas pré-filatélicas e também com as emissões postais que reverenciam um período anterior à Idade Moderna, como a gente chama. O selo, sabe quem criou o selo? Sir Rowland Hill, na Inglaterra, foi o que fez o Penny Black. Ou seja, o protótipo de uma futura peça que hoje a gente usa como selo postal, né? Mas no Reino Unido foi o Sir Rowland Hill. Chuta pra gente quanto custa um bichinho desse. Alguns milhares. Mas sabia se ainda tem? Existe? Tem. Isso você encontra no comércio, em leilões, né? Em leilões que arrecada bastante dinheiro, né? Alguns milhares aí, né? Mas é uma peça significativa para a filatelia, né? Eu particularmente ainda não estou chegando nesse patamar, mas espero um dia chegar. Não, o selo faz parte do processo da vida, do desenvolvimento da vida que eles têm, né? Eu conheço alguns e não vou revelar aqui o nome da pessoa, mas ele tem um selo que custa $1 milhão. Só que não está na casa dele, está na Suíça, guardado as 7 chaves, mas é o seguro da vida dele. Com essa diminuição do uso do selo em função das pessoas terem hoje WhatsApp, e-mail, tudinho, as pessoas diminuem muito a participação de mandar carta. Sim. Né? Aí isso significa que diminui o valor do selo? Não. A sua importância ela continua sendo mantida, né? Até porque o selo também não é só para envio de carta. Outras coisas também podem ser enviadas com selo, né? E também é uma forma de embelezar o endereçamento do material que você está mandando. Pô, eu acho bonito chegar uma carta para mim, ou uma encomenda, um envelope, com vários lugares, vários carimbos diferentes, também que tem a carimbologia, que é um ramo da filatelia, né? É um ramo do colecionismo em si, melhor dizendo, né? E então seria bonito, por exemplo, eu tenho um correspondente na Austrália, então antes de chegar no Brasil, passa por vários outros polos que vai carimbando aquele envelope no selo que ele colocou e nos outros que vão chegar até em mim. Ok. Eu estou falando porque eu tenho interesse real. É real, claro. Agora, cresce esse interesse? Essa que é a pergunta. Os mais novos, pelo menos, sabem que é um selo?
Não. Não, é assim, isso é um processo que deve ser desenvolvido no Brasil, né? O Clube Filatélico do Amazonas tem um projeto Selo da Sala junto com um amigo de Jundiaí, né? A gente manda envelopes, a gente manda selos para uma escola lá em Jundiaí, e eles mandam também para uma escola da Cidade Nova aqui em Manaus, né? E fica essa troca e lá vira como eu posso dizer, vira realmente uma troca de correspondência. Claro que mais centrado, mais fechado, ou seja, um envelope que chega lá, um envelope que chega aqui, mas o processo de escrever, de mandar, de selar o cartão, de selar a carta, é todo feito pelas crianças, né? Isso em outros países também é feito, na França, se eu não me engano, também é feito, na Bélgica tem selo na sala, a filatelia nas escolas, é uma coisa que o Brasil pode desenvolver também, ainda dá tempo. Inclusive o Amazonas, na década de 70, também começou a desenvolver uma coisa parecida, mas não foi para frente, infelizmente. Não, o que acontece na prática é você ter uma nova tecnologia de se comunicar e isso faz com as pessoas tenham interesse. Queira ou não queira, eu pego meu WhatsApp, não pago nada, mando para quem eu quiser. Aqui eu vou mandar pelo correio, vou ter que pagar, ou seja selo, ou seja carimbo. Né? Haverá sempre alguma forma de eu pagar por aquilo que eu estou querendo levar para o conhecimento das minhas pessoas. Sim. Se eu tenho interesse na filatelia, eu vou mandar pelo correio com selo. Né? Senão, eu mando pelo WhatsApp e está resolvido o problema. Quantas pessoas compõem o clube? Nós somos cerca de 35 associados registrados, né? Tem outros colecionadores que não fazem parte do clube em si, mas participam, frequentam as reuniões e também estão começando a se interessar. Eu quero deixar aqui também 2 associados que são fora de Manaus, entraram recentemente, são de Parintins, então estão começando a querer desenvolver uma associação do tipo numismática e filatelia em Parintins, né? Visto que, né, durante o período junho, julho, né, chega o Festival Folclórico de Parintins, então recebe muita gente de fora, né? E eu tenho certeza que essas pessoas de fora, com as outras culturas, também possam se interessar na associação e criar um ramo de comunicação diferenciado. Eu imagino que a maior coleção de selos do Japão seguramente é em Parintins. Porque Parintins foram os migrantes japoneses foram para lá. Sim. E eles se correspondiam com o povo. Provavelmente continuou na mão dos japoneses que estão por lá. Mas eu acho que o Caboclo Amazonense for lá vai conseguir uns selos. Tu imaginas, salvo engano, em 1914 chegou a primeira turma por aqui. Tu imagina um selo de 1914. Rapaz. Era R$1.000, né? Ainda eram os réis ainda. R$1.000. Isso. Na tua coleção particular, você me mostrou alguma coisa, eu queria falar sobre isso. Vocês lembram da cronologia? Tu vai falando, porque eu vou fazer a imagem mostrando para as pessoas. Sem problema, não tem problema, vamos lá. Vai lá, como é que você começou? Então, eu começo a colecionar em 2016, né? Eu tenho o primeiro contato com o que é filatelia em 2016, né? Ainda não conheci o clube, né? Eu fui fazer um trabalho da escola, né? E quando eu fui fazer esse trabalho da escola, era sobre o Marechal Rondon, né? O marechal indígena do Exército Brasileiro, né? Um grande sertanista, andou pela essa Amazônia toda, né? Ligando vários pontos, enfim. E o Correio, se eu não me engano, foi 2016, fez um selo dos 150 anos, uma cestilha. Cestilhas são 6 selos, um do lado do outro, né? Que formam uma cestilha. E essa cestilha, eu fui atrás, que eu quero. É uma imagem grande, dividida em 6 pedacinhos. São 6 selos que contam pedaços da história do próprio Rondon. Nesse caso é diferente. Tem vários tipos de cestilha, ou de quadro, de dupla, né? No caso, esses eram 6 selos diferentes, né? Um do lado do outro, formando a cestilha. Cada momento da vida dele, né? E eu ia fazer esse trabalho, cliquei em imagens, sem querer. Sem querer não, eu cliquei em notícias sem querer, era para ter clicado em imagens. E a primeira notícia é Correio lança selo comemorativo alusivo a 150 anos do Marechal Rondon. Eu cliquei na notícia, na internet, né, em casa, e vi lá a imagem, caraca, eu quero esse estilo. 2016, 2017, 2018 eu vim conseguir esse selo, né, porque eu fazia curso no centro da cidade, e eu com pressa entrei numa rua errada aqui e vim parar na frente da agência Monsenhor Coutinho. E aqui a senhora me atendeu, a dona Natividade, né, e ela
Pô, eu tenho esse selo sim, perguntei do selo para ela e tudo mais. Ela, mas faz assim, como você começou agora, você está interessado, eu vou te dar ele de presente. E ela me deu de presente a cestilha. E desde aí nunca mais parei. Ok, vamos lá. Então, tu tens selo da Segunda Guerra Mundial. Tenho o selo da Segunda Guerra Mundial. Né? Tenho um envelope autografado pelo General Mascarenhas de Moraes, né? Que foi comandante da Força Expedicionária Brasileira na Segunda Guerra. Né? Tenho alguns editais sobre os selos dos ex-combatentes, inclusive fazendo alusão à Associação dos Ex-Combatentes do Brasil no Amazonas, né? Presidida pelo cabo enfermeiro Hilário Pimentel. Né? Ele, inclusive, depois descobriu que ele foi meu vizinho, eu nem sabia que ele tinha lutado na guerra. Olha. Isso foi lançado em 75, eu tenho mais ainda uma outra folhinha também assinada pelo próprio general e mais alguns outros itens. Você tem também selos que falam sobre a Marinha. Sobre a Marinha, né? Que é a minha segunda paixão além da filatelia, né? E eu tenho selos contando justamente essa história da Marinha, essa transição das personalidades, o Marquês de Tamandaré, que é patrão da Marinha, o Barão do Amazonas, que é o Almirante Barroso, né? E por aí, Barão de Tefé também, olha só que coincidência, né? Nomes amazônicos. Como que as pessoas fazem para contactar contigo ou com o clube? Então, o clube tem uma página no Instagram, que é o @C_filatélico com PH. Né? C_filatélico com PH no Instagram. Clube Filatélico do Amazonas no Facebook. Né? E através do número DDD 92 988 36 7224, você consegue entrar em contato com o Clube Filatélico, né? Para fazer venda, ou quiser fazer uma avaliação, ou quiser fazer uma visita, doar, conversar. Estamos aí dispostos a ouvi-los. Ok, a minha produtora já anotou aí que é com PH, porque eu escrevi sem PH, filatélico, né? Filatélico, aliás, como meu chefe, né? Felipe com PH. A gente vai fazer um intervalo e volta falando sobre esses selos que estão aqui. Pessoal, até já já.